Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então nós estamos iniciando mais uma semana de atividades, não é? E como eu já havia conversado com vocês, aqueles que foram para a escola, eu expliquei para vocês, não é, que nessas próximas semanas nós estaríamos fazendo revisão dos nossos conteúdos. No quinto ano, vocês estudaram a respeito da história do Brasil, não é? Desde a proclamação da República até as questões políticas atuais. Vocês viram muito isso de história do Brasil. Como eu também já havia adiantado para vocês, esse ano nós não vamos estudar a história do Brasil. Nós vamos estudar um período da história, não é? Que é a pré-história e a história antiga ou clássica, certo? Mas é interessante, né, obviamente, conhecermos sempre mais da nossa história, do nosso país, até mesmo para a gente entender, né, os atuais cenários que nós temos. Pensando nisso, certo? Eu resolvi trabalhar com vocês hoje, nesse nosso vídeo, de uma forma bem resumida, mas bem pontual, para que vocês compreendam, né? E relembrem, na verdade, porque vocês já viram esse assunto, para vocês relembrarem, certo? Essas questões. Então, hoje nós vamos estar falando sobre a proclamação da República e alguns pontos que foram importantes e que merecem destaque, não é? Para a gente relembrar esse assunto que vocês estudaram o ano passado. Então, o primeiro ponto, né, que eu vou trazer aqui para vocês para a gente falar é a respeito do descontentamento, né, popular das pessoas no período do Brasil, o que antecedeu, na verdade, não é, toda essa os trâmites que aconteceram para finalmente termos a proclamação da República. Então, a população ela estava muito insatisfeita com tudo que estava acontecendo aqui no Brasil, com o governo de Dom João. Eles estavam extremamente... de Dom Pedro, desculpa. Com o governo de Dom Pedro, eles estavam extremamente insatisfeitos com o que estava acontecendo. E aí, essa insatisfação, ela não se deu em um único âmbito. Por exemplo, a gente sabe que a abolição da escravidão, ela mexeu demais com a realidade social aqui do nosso país, não é? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. A mão de obra de trabalho aqui do Brasil, ela era basicamente a mão de obra escrava, onde as pessoas tinham uma codependência muito forte desse sistema, não é? De trabalho. As pessoas que eu digo são aqueles os mais ricos, né, a elite, que dependiam da mão de obra desses trabalhadores. E quando finalmente, depois de muitas pressões populares, a escravidão ela acaba, populares e de outros países, vocês vão ver isso mais lá na frente também. Eles acaba aqui, né, a princesa Isabel, todo esse contexto de pressões, assinando a Lei Áurea, que liberta, né, as pessoas que foram escravizadas, e acaba também fazendo com que essas elites que tinham os seus escravizados exigissem do monarca, do rei, que acabasse com que na verdade acabasse não, que eles pagassem impostos, como é que eu poderia dizer para vocês, uma espécie de indenização pelo prejuízo que eles estavam tomando em decorrência da libertação desses escravizados, certo? E aí, obviamente que isso não aconteceu. Então, aquela camada da sociedade, aqueles mais ricos, passaram a ser contrários à monarquia, certo? Aí, um termo que vocês estão ouvindo bastante eu falar aqui é monarquia, né? E proclamação da República. São duas formas de governo completamente opostas. E aí eu vou explicar, que eu acredito que vocês já sabem, mas vamos relembrar, né? A monarquia, ela é um sistema de governo, não é? Que quem governa são os reis e rainhas, e que o poder, nós, as pessoas, os comuns, os civis, não têm o direito de escolher os seus governantes, certo? O poder é passado de forma hereditária, então o pai passa para o filho e assim sucessivamente. E as decisões, se for uma monarquia, né, centralizadora, as decisões são todas tomadas pelo rei, certo? Por quem está no poder. As pessoas não podem opinar por isso. Mas aí nós também temos dentro da história monarquias parlamentares, isso aí vocês vão ver um pouquinho mais na frente, que é quando de certa forma o governante divide o poder com outros
membros, certo? Para tomada de decisões. E a república, né, que é o que nós conhecemos, que é o sistema político que nós vivenciamos na atualidade, é aquele onde o governante ele é escolhido pelo povo, onde a maioria vai estar votando e escolhendo o seu representante, e que ele não é a única esfera de poder de tomada de decisões. A exemplo disso, nós temos, né, senadores, deputados, que eles vão ter, temos os ministérios, né, que vão estar auxiliando, certo, o governo a tomar as decisões que sejam melhores para o país, certo? E aí nós temos também, não é, nas cidades, de forma, sem ser no âmbito federal, nós temos no município, né, prefeitos, vereadores, no estado, governador, que são escolhidos pela vontade popular. Então, dentro disso, nós temos o que chamamos de república, certo? Aí, voltando para a história da proclamação da república, todo esse cenário de descontentamento que o Brasil vivenciava fez com que as pessoas começassem a exigir maior participação no governo, coisa que, como eu já falei para vocês, na monarquia não acontecia, certo? Diante disso, essas insatisfações elas foram crescendo cada vez mais. O Brasil estava vivenciando um pós-guerra, que o Brasil participou da Guerra do Paraguai, certo? E na Guerra do Paraguai, os militares que participaram dessas guerras, eles iam com duas questões. Primeiro, muitas pessoas que foram escravizadas foram lutar na guerra contra eles. Alguns historiadores vão dizer que quando eles voltam, né, quando a guerra acaba, que eles voltam, eles questionam a escravidão também, porque já estava aquele movimento bem forte, o movimento abolicionista, né? Então eles questionam também a escravidão aqui no Brasil, porque eles diziam o seguinte: poxa, as pessoas que são escravizadas, né, os africanos que foram escravizados, eles foram, que no caso já eram afro-brasileiros, porque já tinham nascido aqui no Brasil, né? Tinham suas raízes, mas eram brasileiros. Eles foram com a gente para a guerra, nós lutamos lado a lado, chega aqui, nós temos uma visibilidade diferente e eles continuam sendo escravizados e vistos como inferiores. Algumas partes da história falam isso. Outras partes da história, ela vai dizer que, na verdade, esses militares, quando retornam para o Brasil, eles, diante do que eles vivenciaram na guerra, eles queriam ter maior participação na tomada de decisões do país, coisa que uma monarquia não os permitia. Então, eles também começaram, né, a ser a favor da república, da proclamação da república. E aí nós temos outro ponto, que é a igreja, certo? A igreja, ela tinha uma crítica muito forte a outras religiões aqui no país. E vocês sabem, a Igreja Católica, ela é, até hoje, né, uma das instituições de maior poder. E lá naquela época era ainda mais. Então, a igreja estava muito insatisfeita com a monarquia do país. Então, o que é que acontece? A igreja se juntou, né? A igreja, a insatisfação popular, juntou a questão da abolição, juntou também aqueles membros que seriam da classe média, que a gente pode classificar, jornalistas, professores, médicos, todos esses comerciantes, todos esses contrários à monarquia. O que é que acontece? Um golpe militar, onde Marechal Deodoro da Fonseca assume, certo, a gestão, o governo aqui no Brasil, certo? Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, mesmo tendo sido a partir de um golpe e não de eleição direta, não é? Ele assume como primeiro presidente do Brasil, certo? Agora, pessoal, eu vou passar para vocês um vídeo, certo? Uma animação bem legalzinha, que é da TV Senado, que vai falar também sobre isso que eu falei para vocês, agora aqui na forma de uma animação, que eu acho que vocês vão gostar bastante, certo? Então, eu vou passar isso para vocês. Quando terminarem de assistir esse vídeo, vocês vão lá na atividade, que tem uma atividade para vocês estarem fazendo, tá bom? Então, vocês também já sabem, qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Então, até já, tchau, tchau!
O baile da Ilha Fiscal foi a festa de arromba do Império Brasileiro e também o seu canto de cisne. Enquanto Dom Pedro II e a realeza brasileira comemoravam as bodas da princesa Isabel a poucos quilômetros de distância no clube militar, o positivista Benjamin Constant conspirava para derrubar a monarquia. A verdade é que já há algum tempo o Império Brasileiro colecionava uma série de inimigos. A Igreja não gostava do fato do imperador permitir a liberdade de culto no país, em especial da maçonaria. Os grandes fazendeiros não estavam felizes com o fim da escravidão e cobravam indenizações dos cofres públicos pelo dinheiro que haviam gasto na compra de escravos. E os militares sentiam-se desprestigiados, já que haviam vencido a Guerra do Paraguai, mas recebiam baixas remunerações e eram proibidos de se manifestar politicamente. Os republicanos eram formados por grupos com interesses bem diferentes, mas com um objetivo em comum: a descentralização do poder. Mas como não tinham nem apoio popular e nem político, apenas 3 deputados defendiam a causa, resolveram tomar o poder à força. Na madrugada do dia 15 de novembro, Benjamin convence o Marechal Deodoro da Fonseca a depor o Visconde de Ouro Preto, uma espécie de primeiro-ministro brasileiro. Deodoro, que era amigo de Dom Pedro II, aceita, mas quer que a monarquia continue e que o imperador nomeie um substituto favorável aos republicanos. Em 1889, não havia internet, mas já havia fake news. Um boato começa a circular, dizendo que Dom Pedro II havia escolhido Gaspar Silveira Martins como novo primeiro-ministro. Acontece que ele era inimigo mortal de Deodoro. Tudo mentira. O imperador, que estava em Petrópolis, havia sugerido um outro nome, o de José Antônio Saraiva, mas já era tarde e a família real acabou sendo exilada. Um fato curioso é que nos primeiros dias do novo regime, na falta de um hino, cantou-se a Marselhesa francesa. E na falta de uma bandeira, adaptou-se a dos Estados Unidos. Como muita gente reclamou, um concurso foi lançado para a escolha de um novo hino nacional. Mas, diante de muita pressão, o antigo hino do Império, que não estava concorrendo, continuou como o hino oficial brasileiro, mas sem os versos originais. A letra que conhecemos só seria escrita em 1909. A bandeira também voltou a ser a do Império, trocando-se apenas os símbolos centrais por uma esfera celestial.